Vamos lá! Um vídeo que eu tô muito nervosa e empolgada pra fazer. Tô até com água aqui, graças a Deus. Eu espero que não esteja muito alto o barulho de eu engolindo, mas enfim. Vamos falar sobre algo que eu tenho vivenciado há 1 ano e meio, pra ser bem sincera. E que, preciso só abrir a janela. Eu não sei se é a ansiedade ou se é calor de verdade, mas eu preciso abrir a janela. Só um pouco. Senhor Jesus Cristo, vamos embora. Tem muito tempo desde que eu me senti tão... É claro que vai ter barulho bem na hora que eu vou gravar. Mas tem um tempo que eu me senti tão nervosa para gravar um vídeo, mas esse é um vídeo que eu preciso gravar. E eu sinto que eu preciso falar sobre isso com as pessoas, sabe? Eu sinto que eu preciso compartilhar o que eu tô passando, o que eu tô vivendo, porque sempre foi muito natural pra mim fazer isso. E pra ser sincera, eu sinto que, como isso tá sendo grande parte da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, de por que eu tô fazendo certas coisas, por que eu tô questionando outras, e tanta mudança que tem acontecido aqui internamente e externamente, eu sinto que eu preciso falar sobre isso. Não pra me justificar, na verdade, porque eu sei que algumas pessoas me falaram, quando eu disse que eu queria falar sobre isso, me falaram assim, tipo, você não precisa se justificar. Você não tá escondendo algo se você não falar sobre isso. Mas eu sei que é por mim também, sabe? Eu gosto de compartilhar as coisas. Eu tô achando meu cabelo meio estranho, porque eu nunca parto ele no meio. Mas eu tava tomando banho e parti meu cabelo no meio, deu vontade. Eu decidi anotar as coisas e vim aqui gravar. E, pra ser sincera, eu não quero editar esse vídeo. Eu não quero mandar ele pra a Ana editar. Ana maravilhosa, te amo. Mas eu quero que seja uma conversa real, sabe? E eu não quero me censurar muito. Eu provavelmente só vou cortar se tiver algum momento que eu pause por muito tempo, ou que eu trave, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu espero que eu não edite. Até porque eu odeio editar vídeo. Mas, como você viu pelo título, eu tô lidando com burnout, com depressão e ansiedade. Ansiedade tem uns bons, deixa eu ver, desde os meus 17 anos. Então, eu tenho 26. Não sou de exatas, mas, né, 9 anos lidando com isso. Já tomei remédio para ansiedade por alguns anos. Já tive várias crises de ansiedade ao longo dos anos, crises de pânico, e é algo que eu já tô mais familiarizada, sabe? É algo que eu até já entendo mais e sei como lidar um pouco melhor. Ou pelo menos eu consigo entender a vozinha da ansiedade e quando sou eu de fato, sabe? Mas o burnout e a depressão são coisas que eu recebi o diagnóstico há 1 mês agora? Não sei. Eu já não tenho muita noção de tempo e nos últimos meses tá ainda pior. Mas eu acredito que há 1 mês. Parece que eu já vivi 1 ano desde então, mas eu acho que tem 1 mês. 1 mês. Essa semana faz 1 mês. Porque já tá na hora de eu voltar no psiquiatra.
Então, eu sei que faz um mês. E pra ser bem sincera, eu sempre fui bem o oposto da depressão, sabe? Então, eu sempre imaginei que, sei lá, eu fosse... Gente, eu me cortei mesmo depilando minha perna. Tá sangrando muito. Será que eu pego alguma coisa ou só deixo aqui pra fechar? Tudo bem. Eu sempre fui muito o oposto da depressão. Eu tô com algumas anotações aqui do meu diário e eu quero falar sobre algum desses pontos aqui, por isso que tá aqui do lado. Mas eu sempre fui muito vontade de fazer as coisas e animada, quase que aquela positividade tóxica que algumas pessoas falam, sabe? Eu tenho vários amigos que já tiveram depressão e alguns deles até falavam que estar perto de mim nesses momentos, eu espero que esteja com foco em mim, né, gente? Mas alguns desses amigos até falaram que ajuda ou ajudava, né, nos momentos que eles estavam pior, estar perto de mim, porque eu sou muito animada, energética e sempre me considerei uma pessoa, num geral, feliz, né? E positiva, com energia. Então, essa foi uma coisa que não exatamente me chocou, porque logo antes de eu receber o diagnóstico, eu passei 3 semanas chorando todos os dias, umas 3 vezes por dia, o que não é nem um pouco normal pra mim. Mas, assim, o burnout eu já esperava. Tanto que eu já tinha trazido pra minha psicóloga, depois que minha amiga falou sobre burnout, e eu li o conceito, e aí eu fiquei assim, gente... Aí eu trouxe pra ela e falei, Lid, então... a Amada falou disso daqui... Minha amiga Amanda falou disso daqui, e aí eu tava pensando, será que eu tô com burnout? Mas não, né? Eu tinha aquela ideia a pessoa deprimida, com depressão mesmo, né? É a pessoa que, na minha mente, apesar de eu já ter estudado sobre isso e tal, na minha mente era a pessoa que não consegue fazer nada. A pessoa que tá triste o tempo inteiro, a pessoa que vê o lado negativo das coisas e justamente, né, por eu sempre ter tido características muito opostas a isso, foi muito difícil pra mim entender que eu tava em depressão. Foi só quando eu comecei a literalmente chorar todos os dias por 3 semanas e querer fugir daqui, querer tacar meus gatos pela janela, querer tacar meu namorado pela janela, que eu falei, opa, tem alguma coisa de errado por aí, essa não sou eu, o que tá acontecendo? Mas o burnout foi, assim, eu já tinha uma noção, porque eu tava muito tempo me sentindo drenada, exausta, eu já acordava cansada, aí eu pensei, é ferritina baixa, sei lá, algum suplemento que eu preciso tomar, é porque eu não tô dormindo direito, porque eu não tô dormindo na hora certa, porque o meu ciclo circadiano tá bagunçado. E de fato, muitas vezes estava. E tô tomando ferro, o suplemento, né? Então, assim, não resolveu. Então eu fiquei, gente, será que é porque eu tô trabalhando muito? Mas será que eu tô trabalhando muito? Ou eu tô só pensando muito sobre trabalhar, sabe? Então eu comecei a ficar com essas coisas na minha mente e aí até que eu marquei pra ir no médico, porque eu já tava assim no meu limite, eu não aguentava mais ficar chorando o tempo todo e eu fiquei 1 mês sem o meu remédio de ansiedade, bem nesse período que eu comecei a chorar todo dia, então eu falei, não, preciso ir no médico, aqui na Alemanha, que eu moro aqui, porque eu já não tinha mais o estoque do meu remédio de ansiedade que eu trouxe do Brasil, que eu sempre trazia, e aí eu pensei, vou no médico pra ele me passar de novo, porque essa ansiedade tá fora do controle, né? A inocente achando que era só a bichinha da ansiedade, coitada. Aí, enfim, recebi os diagnósticos, ele me passou o remédio que eu já tomava, aumentou a dose, não vou falar qual remédio por motivos de, né, não precisa.
Mas passou esse remédio e passou um outro pra me ajudar a dormir, porque eu também não tava dormindo bem. Tava com insônia, tava sonhando coisas que me deixavam ansiosa, tava horrível. E tava chorando o tempo inteiro. Eu chorei a caminho da consulta, inclusive, chorei esperando a consulta, chorei porque eu precisei preencher um formulário em alemão, chorei falando pro médico que eu tava chorando o tempo todo. Então eu tava assim, não consegui falar quase nada com o médico, porque eu tava só chorando, me descabelando, coração acelerado o tempo inteiro, e eu tô com o coração bem acelerado agora, apesar de já ter tomado meu remédio hoje de manhã, então assim, tá complicado ainda. Vamos precisar reajustar a dose, com certeza, porque já tem quase um mês que eu tô tomando e ainda tá intenso a palpitação no coração. Pera. Eu falei que esse vídeo vai ser real, né? Vai ser realmente uma conversa e eu quero que ele seja isso, sabe? Pra você e pra mim também. Então, enfim, recebi o diagnóstico, me ajudou. Primeiro foi um baque, mas depois me ajudou. Me ajudou a entender que, tá, não sou eu. Eu não tô ficando uma pessoa negativa, eu não tô odiando a minha vida inteira, eu não tô perdendo a minha animação, a minha paixão pelo meu trabalho, a minha paixão pelo meu namorado, eu não tô arrependida de ter adotado gato, coitado dos gatos, até os gatos, eu chorei umas 6 vezes com eles, assim, tipo, chorando porque eles estavam sujando a casa, chorando porque me arranhou quando eu fui cortar a unha, chorando porque qualquer coisa, sabe? Às vezes eu acordava, aí eu levantava da cama, chegava na sala, via a sala bagunçada e eu começava a chorar. Ou até levantar da cama, que tava sendo muito difícil. Eu tava levantando todo dia, porque como eu falei, né, eu sou uma pessoa bem dedicada e tenho essa tendência a, não, bora, tem que fazer as coisas, e tem ansiedade também que fala, bora, tem que fazer. Mas eu também tava com essa outra vozinha do não quero fazer nada, tá tudo sem sentido, eu tô cansada, e eu só quero fugir, e eu não aguento mais, e qual é o ponto de continuar, e se você não fizer nada hoje não vai importar, e sabe, tantas outras vozes, tava muito confuso e eu tava muito sobrecarregada de ouvir ou tentar ouvir todas essas vozes. E eu comecei quando eu recebi o diagnóstico, eu pensei, meu Deus, ninguém pode descobrir. Porque as pessoas vão achar que eu sou uma farsa. Porque elas vão achar que eu sou uma impostora. Que elas vão achar que eu tô vendendo uma mentira, né? Porque como assim eu tô trabalhando com empreendedorismo e mostrando para mulheres como elas podem ser livres, vivendo daquilo que elas amam e empreendendo no digital, quando o digital tá me sufocando, quando eu não tô vendo sentido no meu trabalho, quando tudo tá me drenando, quando eu não tenho vontade de fazer nada, quando eu não sinto que eu tô com o meu brilho no olho. E ainda bem que quando eu comecei a tomar o remédio, eu já fui percebendo isso melhorando muito. E comecei a entender muito mais as coisas também, cada dia mais um pouquinho, né? Não tô com tudo resolvido, não tá tudo bem. Ainda choro às vezes acho que as coisas não têm sentido. Tem dias bons, tem dias ruins, a vida tá sendo uma montanha russa. Mas eu quis compartilhar porque eu pensei, poxa, mas por que eu quis começar a empreender em primeiro lugar? Por que eu quis começar a compartilhar as coisas na internet? Porque eu achava que era mais fácil para mim estar aqui, compartilhar no online e me conectar com as pessoas. E isso de poder
falar a minha verdade, poder me conectar com as pessoas, poder estar aqui e ter essa troca, foi o ponto que eu sempre amei, o ponto que eu ficava no meu quarto com 14, 15 anos, falando sozinha, fingindo que eu estava gravando pro YouTube, que eu escrevia textos gigantescos no Word, e pensava, sonhava em compartilhar isso num blog, como eu via várias pessoas fazendo. Eu acompanhava muito o blog da Astrid Lacerda, que foi minha mentora, da Giovanna Ferrarese, que eu sempre amei como ela era tão ela, a Astrid, como ela compartilhava as coisas assim tão raw, sabe? Tão natural, tão reais e doloridas e, sabe, profundas. E eu sonhava em poder ser assim, em ter essa coragem, essa liberdade, essa força. Mas uma coisa que muitas vezes a gente não percebe, né? Que essa coragem, ela requer medo. Você fazer uma coisa corajosa requer que você esteja se desafiando ou desafiando alguma coisa, né? Então, muitas vezes, eu já ouvi essa frase recentemente, não lembro onde, porque eu sou terrível, não lembro onde frase, de quem falou, de onde foi, mas a coragem, ela se parece com medo. Você tá sentindo medo no momento que você tá fazendo algo corajoso, né? Então, a gente não pode só ficar esperando vir essa coragem. Não é isso, é escolher agir com medo. E quando eu comecei a fazer isso, acho que em 2018, minha bateria tá quase acabando, que ódio, tem que comprar bateria extra, não vou comprar. Mas quando eu comecei a fazer isso, em 2018, compartilhando conteúdo na internet de forma mais intencional, eu comecei a me sentir cada vez mais livre, mais confiante, mais corajosa, mais, sabe? Comecei a me sentir bem, comecei a me conectar com pessoas. E aí em 2019 eu criei a minha marca, Vanilla Marketing Branding. Tem muita gente que me acompanha desde a época da Vanilla. E eu lembro que eu me senti forte, sabe? Eu lembro que eu me senti capaz, eu me senti boa o bastante para fazer algo que eu queria há tanto tempo. E eu construí muito da minha confiança, do meu senso de identidade, das minhas conexões que eu tenho hoje, da vida que eu tenho hoje, a partir desse passo, sabe? E então eu pensei, por que não simplesmente ser eu? Por que não simplesmente falar as coisas como eu fazia, como eu gosto, como eu acredito, como eu me conecto tanto com as pessoas, sendo real, transparente, vulnerável, verdadeira, e é isso. Esse sentimento tão bom que eu tinha toda vez que eu postava, toda vez que eu criava algo, começou a desaparecer ao longo do tempo. Não desaparecer, mas começou a diminuir e vir muita cobrança, muita comparação. Porque quando eu comecei a minha empresa em 2019, no início de 2019, não tinha tanta gente criando conteúdo na minha área. Tinha a Camila Vidal da Moving Girls, a Lua Delp da Digi Girls, a Ellen do Branding Lab, a Astrid Lacerda, tinha Érico Rocha, claro, né? Gatos sendo gatos. É claro que o meu filho tinha que sentar bem onde eu quero gravar. Mas vamos lá, eu vou tentar ir com ele mesmo. Deixa eu virar a tela. Se passaram longos minutos ou horas, pareceram dias desde que eu parei de gravar. E agora eu vou retomar. Você me dá uma licencinha, filho? Vou botar ele no meu colo e torcer pra que ele fique. Não vai durar isso, mas vamos tentar. E botei um band-aid aqui, porque eu tava
sangrando muito. Então, vamos lá. Eu parei falando de que quando eu comecei, não tinha tanta gente no digital. E o meu problema com isso não era competição. Tanto que todas essas pessoas que eu falei, tirando o Érico Rocha, todas essas mulheres que eu falei, eu conversava com elas, me conectava e eu amava ver a gente se construindo esse novo movimento do mercado, sabe? E a questão é que naquela época era muito mais fluido, muito mais natural, muito mais espontâneo pra mim. Eu me cobrava muito menos. E apesar de eu já lidar com perfeccionismo, com insegurança e na época lidar com muita timidez, por não ter tanta referência de como deveria ser, também tinha Jaqueline Gatti, amo, eu acompanhava ela, fui aluna dela. E eu não sofria tanto com a comparação como eu sofro hoje. Hoje é difícil. Meu Deus do céu. E eu tô com minhas anotações, né? Eu sempre fui muito emocional, transparente, intuitiva nas minhas partilhas. E isso fazia com que eu recebesse muitos feedbacks positivos das pessoas de caramba, você colocou em palavras o que eu tava sentindo. Caramba, obrigada por compartilhar. Você inspira, você motiva. E por eu ver que eu tava também, assim, mensagens positivas de tá conseguindo me ajudar, que bom que você tá compartilhando sua jornada, isso tá me impulsionando também. Ver esse impacto positivo dessas minhas partilhas genuínas me dava mais força. E em algum momento do processo, eu ainda tô tentando entender tudo isso, tá? E conectar todos os pontinhos. E eu faço terapia há 5 anos, 4 anos com essa mesma psicóloga que é perfeita. Lid, te amo. Perfeita, maravilhosa, impecável. E fiz por 3 anos, 2 vezes por semana, assim que eu saí de um relacionamento abusivo. E no último ano tenho feito normalmente 1 vez por semana. Então, assim, tô medicada, com acompanhamento médico, com acompanhamento da psicóloga. Escrevo no meu diário praticamente todos os dias, mas mesmo assim ainda tá, né? Tô conectando os pontinhos, porque não é fácil processar tudo acontecendo, principalmente quando você sente que a sua cabeça tá assim, ó. Tem até uma pintura que eu fiz recentemente que é literalmente umas linhas assim, que era o que eu tava sentindo. Mas enfim, então, recentemente, de 1 ano e meio pra cá, que foi quando esse processo começou, eu tenho me comparado muito mais. Passei a ficar muito mais tempo no celular, muito mais tempo consumindo conteúdo de muita gente, me cobrando muito. Sempre lidei com autocobrança, perfeccionismo, dificuldade de dizer não, querer agradar. E, enfim, aconteceram 1 milhão de mudanças na minha vida ao longo dos últimos anos. Olha só, desde que eu comecei, que eu fiz 18 anos, eu troquei da faculdade de psicologia para marketing, depois de ter passado da metade do curso. Aí tranquei a faculdade de marketing para focar no meu negócio. Comecei a trabalhar com marketing, tive chefe tóxico, que era o meu ex-tóxico. Lidei com relacionamento abusivo, fui uma brasta com plenos 18 anos. Mas inclusive ele era maravilhoso, meu enteado. O problema era o pai dele, que era o meu namorado. Enfim. Aí depois terminei o relacionamento abusivo, me mudei pra São Paulo sozinha. Terminei, passou 5 dias, decidi me mudar pra São Paulo. Depois de já ter começado meu negócio, tá? Então assim, terminei quando eu tava com 22. Comecei meu negócio com 20, fiquei equilibrando faculdade, negócio, trabalho, né? Depois mudei pra São Paulo sozinha, depois de terminado. Me livrei de tudo quase que eu tinha, saí com 2 malas.
Ai, deixa eu fechar a janela, senão vai ficar esse barulho de obra. Não tem condições. Talvez nem desse pra escutar porque eu tô de microfone, mas vamos evitar, porque eu não quero editar. Enfim, então me mudei pra São Paulo sozinha, fiquei trabalhando que nem louca lá por 6 meses e chorando um monte, tava vivendo um processo muito intenso e tava muito desequilibrada com o trabalho, trabalhando demais. Me mudei pra Europa, fui pra Londres, comecei o processo da minha nacionalidade espanhola, que demorou 3 anos pra sair, tive que fazer vários processos, foi um caos. Morei em Londres, morei em Paris, morei em Frankfurt, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, em Atenas, viajei um monte e vivendo nessa vida nômade sozinha, mudando de país a cada 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Morei em Viena também, esqueci de falar isso, e agora tô aqui em Colônia, na Alemanha. Tem 1 ano e 2 meses que eu tô num novo relacionamento. Começou lá em Viena, nos mudamos pra Alemanha juntos. Aqui em Colônia não é o lugar que eu mais amo no mundo. Se eu pudesse estar em qualquer lugar, eu estaria em Londres. Então também foi difícil pra mim me adaptar a estar aqui e estar parada em um lugar. Então assim, foram muitas mudanças. A minha vida foi muito... Desde que eu fiz 18 anos pra cá. E a minha vida já era turbulenta antes dos 18 anos. Pelo um padrasto abusivo que eu tinha, muito... Então, a minha vida sempre foi muito intensa. E muitas vezes era difícil de lidar, e muitas vezes é difícil de lidar ainda, sabe? Tudo aconteceu muito rápido. E... ai, nossa, desde que eu comecei a empreender no digital, eu já criei, 7 cursos, um e-book, vários grupos de mentoria, mais de 6 grupos de mentoria, 7. Já atendi mais de 540 mulheres em mentoria e consultoria. Enfim, muita coisa aconteceu e eu tenho 26 anos. Então, a minha vida sempre foi intensa. Começaremos por aí. Eu sempre tive uma tendência a ser all in, tipo, muito intensa demais em tudo que eu ia fazer, e sempre me dediquei muito ao meu negócio. Então já tinha dificuldades em dosar e ter uma rotina equilibrada, uma rotina, sabe, saudável, de dormir 8 horas por noite, ciclo circadiano equilibrado, fazer exercício, enfim. Já lidava com ansiedade e ao longo dos últimos 1 ano e meio eu tenho lidado com essa questão do burnout, da depressão. Eu só não sabia ainda, minha psicóloga já sabia, porém eu não. Tá. Eu pensei muito se eu deveria ou não gravar esse vídeo, tá? Deixa eu voltar aqui, vou começar a me situar pelas coisas que eu escrevi, tá? Mas eu queria só te dar um background, né, de como que eu cheguei até aqui mentalmente e fisicamente também. Como que eu brotei aqui na internet, como que eu cheguei nesse estado e tudo que aconteceu. E só um parêntese, eu amo meu trabalho, tá? Eu amo me comunicar com mulheres, eu amo fazer tudo que eu faço, eu acredito muito na transformação que eu entrego no meu papel enquanto mulher, enquanto empreendedora, enquanto empresária, enquanto mentora, professora. E justamente por isso era tão conflitante pra mim aceitar. Como assim eu tô em burnout? Mas eu amo meu trabalho. Mas como eu tô em depressão? Eu amo a minha vida. Sabe? Muito difícil. Mas, de certa forma, eu queria esperar tudo se resolver internamente. Eu entender exatamente como que começou burnout, depressão, como que se instalou, como resolver, como melhorar.
e isso não me afetar tanto mais pra depois eu compartilhar. Aquela coisa, sabe, de compartilhar a vulnerabilidade quando não tá doendo mais tanto. Mas aí eu falei, cara, eu vou esperar até quando? Por exemplo, eu tenho uma doença autoimune, psoríase. Nunca falei isso out loud, na internet, em voz alta. Mas eu lido com isso desde os 14 anos. Eu tenho 26. E eu já pensei várias vezes, preciso gravar um vídeo no YouTube sobre isso, porque eu não achava pessoas falando sobre isso. E não acho até hoje. Conheço, tipo, umas 3. E eu já pensei várias vezes em gravar esse vídeo, mas eu nunca consegui controlar 100%. Inclusive, tô num momento de crise, toda cheia de manchinhas. E eu ficava nessa cobrança por estar sem manchinhas, conseguir entender tudo sobre isso, conseguir melhorar, me tornar especialista e compartilhar aquela história de superação. Só que aí hoje eu tava pensando sobre isso, tipo, poxa, eu tô há 12 anos esperando pra falar sobre psoríase. Esse momento não chegou. Por que eu vou ficar esperando pra poder falar sobre burnout, depressão, se a minha intuição tá me dizendo, fala sobre isso. As pessoas precisam disso, as pessoas precisam de você. E é cansativo tentar ser um case de sucesso o tempo inteiro, porque eu sou uma pessoa. Antes de ser profissional, antes de ser empreendedora, antes de ser mentora, antes de ser professora, antes de amar meu negócio, antes de ajudar mulheres a terem negócios que elas amam. E é normal que a gente passe por isso, e isso não invalida toda a nossa trajetória profissional, quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente entrega, a gente ser boa no que faz. Taylor Swift, rainha, sou apaixonada por ela. Tem inclusive a música, né? I Can Do It With a Broken Heart. E ela fala exatamente sobre isso. You know you're good when you can do it with a broken heart. E é tipo, você sabe que você é boa quando você consegue fazer com o coração partido. E eu tenho pensado sobre isso recentemente. Porque nesse turbilhão de depressão, burnout e tudo, eu continuei fazendo meus atendimentos de mentoria. E tem sido incrível. Eu recebo depoimentos maravilhosos, eu chego na sessão, me encho de energia, eu tô aqui gravando esse vídeo e eu tô dando tudo de mim, sabe? Então, também foi um processo de superação dessa crença de que isso invalidaria o meu lado profissional e eu ser boa, e eu estar capaz e estar funcional. E aí eu comecei a ler, inclusive, sobre depressão funcional. E aí eu entendi, eu falei, sou eu, querida. A depressão não é só ficar deitado numa cama e não conseguir fazer nada. É você tá sofrendo, mas você conseguir fazer as coisas também. Também pode acontecer isso. E é o que tem acontecido comigo. E rindo de nervoso, né? E é isso. Então, eu percebi que... Eu literalmente escrevi isso, tá? Eu tava cansada de me censurar, me limitar, me cobrar, de ter a narrativa perfeita, de ter o cenário perfeito, de estar com o cabelo perfeito, a pele perfeita. Eu tenho psoríase, tô quase sempre toda vermelha. Não terminei de decorar a casa. E, inclusive, daqui a pouco a gente vai se mudar. Aí eu me dei conta, eu falei, gente, eu vou me mudar daqui no final de maio. E eu não tô usando ao máximo esse escritório porque eu não terminei de decorar. Mas adivinha, não vou terminar porque eu vou me mudar. Aqui na Alemanha ainda, mas vou me mudar. E aí eu meio que cansei de tudo hoje. Eu falei, quer saber, dane-se, eu vou fazer o que eu quero fazer. Porque eu não sinto que essa questão do burnout, talvez eu esteja gritando, desculpa, eu grito quando eu me empolgo, então pode ajustar o volume se você sentir que precisa. Mas eu não sinto que essa questão do burnout, da depressão e tudo, e a ansiedade tá super exacerbada no momento, foi só por excesso de trabalho. Eu acho que tem muitos fatores envolvidos com isso, e um deles foi esse excesso de pensamento crítico em relação a mim mesma, de autocobrança, de perfeccionismo, de querer ser que nem fulaninha, ciclaninha. E apesar de eu trabalhar com isso, guiar mulheres em relação a isso o tempo inteiro, com essa questão de marca pessoal, posicionamento, criação de conteúdo, muitas vezes a gente sofre com isso também, né?
Nós somos a primeira geração com rede social. Você já parou pra pensar nisso? Nós somos as primeiras pessoas vivas na Terra que tem um celular o tempo inteiro, que pode pegar uma câmera e gravar pro YouTube, que pode postar no Instagram, que sente a cobrança pra postar story 24 horas por dia, que se cobra por estar em multiplataformas, criar site, fazer isso, fazer aquilo, nananã. A gente antes, eu até postei sobre isso recentemente, se você não me acompanha no Instagram, me acompanha lá. Postei sobre isso recentemente. Antes a gente se comparava com a prima que passou no concurso. Hoje a gente se compara com milhões de pessoas. A gente tem acesso a milhões de vidas. E só os highlights da vida de todo mundo. E eu cansei hoje disso. Eu falei, quer saber, Tani, se eu vou falar as coisas que eu quero, eu vou me comunicar, porque é pra isso que eu comecei, e é isso que me faz me sentir viva, é isso que faz eu me sentir bem. E eu acho que é isso que tem me faltado em grande parte, sabia? Ser eu, unapologetically. Eu tô insuportável, né, falando inglês o tempo todo, porque tô morando aqui na Alemanha, e aí grande parte dos meus relacionamentos aqui são em inglês, então eu fico com os termos em inglês na mente. Mas enfim. E eu não quero trazer solução aqui, tá? Até porque eu não tenho, queria ter. Mas eu queria que fosse uma conversa real de mulher pra mulher ou pra homem, se você estiver aqui. Normalmente o meu público é bem feminino, eu foco muito em mulheres, mas se você é um homem e tá assistindo, não se sinta acanhado, tá tudo bem. Eu até tenho amigos que são, meu namorado até é, então não tenho nada contra. Eu só realmente acredito muito nesse meu propósito de ajudar mulheres, sabe? Mas enfim, o ponto eu tenho sentido muito esses efeitos negativos das redes sociais, e eu sei que elas podem ser ferramentas incríveis, e elas são. Elas mudaram a minha vida completamente. O fato de eu estar aqui na Alemanha hoje, pessoa que parcelava toda a faculdade, sempre estava com dívida no final do semestre, já perdi semestre porque eu não podia pagar a matrícula. Já aconteceu isso comigo 2 vezes quando estava estudando psicologia. E, enfim, sempre passei por muitas dificuldades financeiras e muitas situações difíceis na vida, apesar de ter 26 anos e ter essa carinha de patricinha que nasceu em berço de ouro. Não foi. Sempre fui muito amada pela minha família, mas não nasci em berço de ouro, longe disso. E hoje tô aqui por conta do digital, por conta do meu trabalho, por conta de ter tido a coragem de aparecer. Eu tô olhando pra ver quanto que tá o tempo de gravação, porque eu não quero que pare de gravar. Mas, então assim, o digital é incrível, não canso de falar sobre isso, mas também tem coisas negativas, né? E isso tem me afetado. O fato de ser sua própria chefe também tem seus ônus e bônus, e todas essas mudanças que eu falei que eu tive na minha vida, enfim, isso interfere, né? E eu queria falar sobre isso porque eu tô vivendo isso. Então, em grande parte, é o que eu tô sentindo, pensando, coisas que eu tô fazendo, tomando decisões, tudo tem relação com isso nesse momento. Então, eu tava muito travada em aparecer, porque parecia que eu tava sustentando um personagem. A sensação minha era totalmente essa, tô sustentando um personagem. E eu queria, de fato, compartilhar o processo, compartilhar essa vulnerabilidade real, sabe? Não a editada das redes sociais, não a vida perfeita, e não ficar tentando parecer um case de sucesso o tempo inteiro. E eu acho que depois de eu ter atingido certo ponto no meu negócio, de ter feito o primeiro milhão com 20 anos, de ter tido mais de 5 mil alunas, mais de 500 mentoradas, de ter realizado tanta coisa, vindo morar na Europa, morado em tantos países, eu acho que eu botei na minha mente essa pressão. Várias das coisas que eu tô falando aqui tá me vindo agora, tá um processo catártico também. Hoje tá sendo intenso. Mas várias dessas coisas meio que colocaram na minha mente, assim, que eu tinha que ser essa empreendedora perfeita, feliz o tempo inteiro, bem-sucedida sempre, e a vida não é só sucesso. A vida tem, assim, ó, ups, downs, esses momentos incríveis, momentos
que você tá chorando o tempo todo, momentos que você tá triste, feliz, animada, empolgada, e eu tenho muita dificuldade às vezes em aceitar esses momentos que eu tô mais down, que eu não tô tão bem, porque eu me vejo muito como uma pessoa positiva, feliz, nananã, então eu tenho essa cobrança de eu não posso estar assim, eu não posso não estar querendo fazer nada, eu não posso não estar produzindo, eu não posso não estar sendo criativa, sabe? Então muitas vezes eu tenho essa cobrança e fico me apegando a essa imagem que eu criei de mim mesma, dessa minha melhor versão, da minha marca pessoal. E é difícil desapegar disso. É difícil aceitar, acolher e amar todas essas partes não tão bonitas de quem a gente é, não tão instagramáveis, não tão interessantes. E às vezes é que eu tô de saco cheio de algumas coisas. Às vezes eu sinto pressão com rede social. Às vezes eu sinto que eu tenho que estar online o tempo inteiro. Às vezes eu tô cansada. Às vezes, sabe? A vida. E eu acho que foi muito por eu não aceitar esses limites e ficar negando isso. O fato de que eu sou um ser humano, não uma máquina. De que eu preciso descansar. De que nem sempre o seu negócio vai estar assim, ó. Crescimento. Às vezes parece no digital que tá todo mundo a cada lançamento fazendo o lançamento da vida. Cada dia, vendendo todo dia. Agora tem essa, né? Do venda todo dia. Não é nem post todo dia, é venda todo dia. E tem pessoas incríveis que eu acompanho, que falam sobre isso, que eu admiro muito, que eu quero aprender com elas, inclusive. Mas muitas vezes eu me cobro assim, tipo, poxa, gente, tem que estar tudo todo dia, entendeu? Tem que estar tudo o tempo todo. E para uma pessoa que já é intensa, para uma pessoa que teve tantas mudanças bruscas de vida ao longo dos últimos anos, não só eu morei em 7 países, mas picado. Tipo, Atenas, eu morei em Atenas por 5 meses no total, quase 6, mas em 3 vezes separados. Em Londres, morei em Londres por 1 ano, mas em 2 vezes. Frankfurt, 1 vez, Viena 2 vezes, sabe? Então, muitas mudanças extremas de vida e eu me cobrava em manter o mesmo ritmo de produtividade e o negócio está sempre assim. Então, é claro que, o que acontece? Em algum momento você desmorona, em algum momento você fala, cara, não aguento mais, eu tô cansada. E isso aconteceu. E então eu até anotei aqui, tenho que fazer um post sobre isso. Eu não sou um constante case de sucesso. Eu sou uma pessoa e muitas pessoas que são próximas minhas, amigas, que trabalham também com digital, bem conhecidas, tiveram burnout recentemente, tiveram depressão, tiveram ansiedade ou têm. E muitas delas eu só soube depois, ou eu sei, mas muita gente, as pessoas não compartilham tanto com a internet, o que eu entendo, porque aqui eu tô postando e a partir do momento que minha psicóloga sempre fala, a partir do momento que sai de mim não é mais meu, né? Então eu tô jogando aqui meu coração pra fora. E aí você pode falar o que você quiser aqui nos comentários. Você pode deixar comentários de amor, de carinho, de apoio. Você pode falar qualquer crítica, insira aqui uma crítica desrespeitosa, sabe? Que pode te fazer, e pode alugar um triplex na sua mente. Graças a Deus eu tenho minha psicóloga, a terapia tá em dia, tenho segunda-feira, então se for fazer crítica maldosa, faça a partir de... Pode fazer hoje, porque a segunda-feira eu falo com a psicóloga. Mas é desafiador, né? Se colocar ali fora. Mas eu também senti muita falta de um vídeo assim, eu não achei. Eu fiquei pensando, gente, como é difícil você tá vivendo tudo isso, tá lidando com essas questões mentais que a maioria das pessoas não entendem e que muita gente acha que é frescura e que é difícil expressar o que você tá sentindo e ninguém saber. E você sentir que você tem que sustentar um personagem, tipo, tá tudo bem, tô feliz, sempre, todo dia, tô feliz todo dia, eu vendo todo dia, eu sou um sucesso todo dia, eu
tô crescendo todo dia, eu sou a minha melhor versão todo dia. Não sou, é um saco isso, gente. Não dá, é cansativo, é cansativo. Deixa eu pausar a gravação, porque o tempo limite da câmera é 29 minutos e ele tá em 20 e tantos. Então eu vou pausar e continuar de novo. Pera. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Espero que você ainda esteja aqui comigo depois de mais de 1 hora de vídeo. Guerreira, vamos continuar. Estamos acabando, eu espero. Então, eu tenho refletido muito sobre isso desde sempre, em todos os momentos. Como eu falei, eu faço terapia toda semana. Eu escrevo no meu diário todos os dias. Eu sou uma pessoa muito autoconsciente, que eu priorizo muito autoconhecimento, eu priorizo muito observar seus sentimentos, eu tô sempre em contato com o que eu tô sentindo, com o que eu tô pensando e tudo. Eu valorizo muito saúde mental. E como eu falei, né, eu trabalho com digital, então eu entendo muito esse processo, mas eu já estudei sobre essas questões de saúde mental também quando eu tava na faculdade de psicologia, mas eu sinto que eu esqueci em algum momento, ou parei de conseguir ser tão natural, tão fluida, tão leve na comunicação, sem me cobrar tanto por perfeição, sabe? E até depois que eu descobri o burnout e a depressão, eu acho que me deu assim um aval pra dizer não. Tem sido uma delícia, tá? Eu tenho simplificado tanta coisa no processo de trabalho, tá sendo assim, uau. Tenho feito as coisas com muito menos preciosismo e aprendido que isso não torna as coisas piores. Por exemplo, tô gravando esse vídeo sem editar. Babei. Tô gravando esse vídeo sem editar. Isso não quer dizer que esse vídeo tá pior por causa disso. Talvez ele esteja até melhor. Eu acredito que ele tá até melhor. E isso tem sido com muita coisa. Eu comecei a postar sem filtro nos stories no Instagram. Uma mudança pequena, mas que teve impacto muito grande no meu dia a dia. Comecei a parar de ficar pensando tanto sobre os stories e simplesmente postar quando vem na minha mente, porque eu sou uma pessoa que gosta de registrar os momentos e gosta de compartilhar. Só que o que estava acontecendo? Tava registrando muita coisa, tirando muita foto, fazendo muito vídeo, anotando muita ideia. Olha, pra você ter noção, eu comecei esse diário no dia 2 de fevereiro. A gente tá no dia... Que dia é hoje? Não sei, gente. A gente tá no dia 6 de maio. Olha o tanto que eu já escrevi. Deixa eu te mostrar de pertinho pra você ver. Pra você ver. Eu já escrevi tudo isso. Então, assim, eu tenho muita ideia. Eu registro muita coisa. Eu escrevo muita coisa. Eu crio muita coisa. Mas eu tenho travado pra botar pra fora. E aí eu falei, não, hoje vai. Entendeu? Hoje vai. Tomei uma dose de coragem. Tenho a minha caneca de coragem. Eu queria estar com ela aqui pra poder fazer o trocadilho bem feito. Mas, enfim, tomei minha dose de coragem e resolvi fazer, sabe? Porque eu comecei a me sufocar tentando postar a sequência de stories perfeita, fazer o post super profissional e esteticamente bonito e com a narrativa bem construída e, sabe, tudo parecendo um sucesso o tempo inteiro e... Ai... E eu perdi muito daquela naturalidade maravilhosa que eu tinha de só compartilhar as coisas porque eu quero compartilhar, porque eu gosto de poder ajudar outras mulheres, porque eu gosto de compartilhar os momentos que eu tô empolgada, tipo agora. Eu fico animada com isso, eu fico feliz. E eu comecei a me negar também isso, sabe? Então eu escrevi aqui, inclusive, tava me dando conta, esse burnout veio muito mais de essas coisas do que só excesso de trabalho ou por não estar feliz com a minha vida, sabe? Então, ó, excesso de cobrança por velocidade e perfeição, expectativa, muito scrolling, mais scrolling do que criar conteúdo, muita comparação com versões anteriores minhas e com pessoas que têm equipes gigantescas. E hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, quem eu tenho na minha equipe?
A Ana, que edita vídeos eventuais quando eu mando o vídeo do YouTube pra ela. Contadora. Acabou. Estou sem mais ninguém na minha equipe. E eu tô fazendo um monte de coisa. Me censurar demais no conteúdo. Muitas preocupações, muita sobrecarga. Então também diminuí a equipe drasticamente. Já tive equipe de até 13 pessoas. Tava trabalhando com 13 pessoas em setembro de... Calma, até outubro de 2023. Foi quando começou tudo isso. Tava até com 13 pessoas. Em outros momentos já tive menos, enfim. Mas aí depois eu fui cortando. Queria trabalhar mais sozinha, queria ter mais autonomia. E agora eu tô assim, fazendo quase tudo sozinha. E aí eu continuei me cobrando até o mesmo nível de produtividade que eu tinha quando eu tava com 13 pessoas na equipe. Mesmo nível de produtividade, mesmo nível de profissionalismo, mesmo nível de qualidade de edição de vídeo, qualidade de fotografia, qualidade de tudo, né? De suporte, qualidade de criação de conteúdo e quantidade, né? De criação de conteúdo. Enfim. E muita falta de... muitas vezes, me expressar da forma mais natural possível, colocar minhas ideias no mundo, ser mais intencional com o digital e tempo de tela. Inclusive, tem o quê? Um mês, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, vou silenciar todo mundo. Tá todo mundo que eu sigo silenciado. Todos os stories no Instagram silenciados. Todos os posts do feed silenciados. Tudo silenciado. Coloquei tempo de limite de tela no meu celular. Coloquei limite de não usar o celular das 9 às 9. Então, de 9 da manhã até 9 da noite. Calma, contrário. De 9 da noite até 9 da manhã. Não, meu celular não abre nenhum aplicativo. Para que eu realmente fique off. Isso tem me ajudado muito, muito. E eu reduzi meu tempo de tela, assim, em 1/3. Chegaram semanas, assim, antes de eu perceber, assim, meu Deus, 8 horas no dia no celular, 7 horas no celular, 6 horas no celular. E muito disso, scrolling, buscando referência e nananã. Só que eu já tenho tanta coisa aqui dentro. Eu já leio tanto, eu já estudo tanto, eu já compartilho tanto com minhas mentoradas, com as minhas alunas, eu já criei tantos cursos. Eu já criei tantos materiais que eu tenho muita coisa pra botar pra fora. Eu não preciso ficar sempre buscando o input, o vídeo ideal pra me dar referência e o estilo de post ideal, a sequência de stories perfeitas pra ter rede de referência. Enfim, cansei. E aí, eu vou falar muito cansei nesse vídeo, ou falei muito cansei nesse vídeo. Mas enfim, o fôlego da menina, hein, gente? Pera. Então, também, falta de ter mais momentos ativos de descanso. E não só ficar no celular, porque isso não descansa a gente, drena a gente. Sair mais de casa, desde que eu me mudei aqui pra Alemanha, tem sido mais difícil, porque eu não amo tanto a cidade aqui em Colônia. Não é, assim, a cidade mais uau do mundo pra mim. E aí eu dei uma desanimada também e tava cansada de estar tanto tempo viajando, morando, viajando em tantos lugares, saindo todo dia. E aí eu comecei a ficar muito em casa. Comecei a me isolar muitas vezes. Falta também de falar o que eu quero sem ficar me podando, saber dizer não em muitos momentos, inclusive pra mim, de não querer fazer podcast, newsletter, site, criar curso novo, fazer mentoria pra X mulheres e criar conteúdo todo dia e dormir 8 horas e fazer exercício, beber 2 litros de água, cuidar dos gatos, limpar a casa. Gente, eu tava limpando a casa sozinha, com meu namorado, claro, porque nós dois moramos aqui, então a gente divide as tarefas de casa igualmente. Mas aí, desde meu diagnóstico também, a gente botou uma faxineira aqui uma vez por semana. Tem sido incrível. Não sei como é que eu sobrevivi tanto tempo aqui na Europa
limpando casa sozinha. Socorro, Deus. E hoje a nossa casa é grande, tem 90 e tantos metros quadrados. E nós temos 2 gatos. Precisa cuidar das coisas, dos gatos, né? E vida pessoal, e vida profissional, e enfim. Que mais? Falta de prazos realistas. Sou muito culpada disso. É muito difícil pra mim colocar prazos realistas pra mim. Eu sempre quero fazer tudo pra ontem. Falta de noção de tempo. Falta de saber priorizar melhor as coisas e colocar menos coisas no meu pratinho de vez, sabe? Então, essas coisas do excessos de certas coisas e falta de determinadas coisas foram alguns pontos que eu anotei hoje, assim, que eu percebo muito que me levaram a estar nesse estado, nesse momento. E eu tô me sentindo já muito melhor de um mês atrás, por exemplo. Muito melhor, muito melhor. Como eu falei, né? Tô medicada, tô fazendo terapia o tempo todo, fiz várias mudanças na minha vida, na minha rotina, tô ficando muito mais offline, reduzi meu tempo de tela em... o quê? Em 6 horas. Tô passando o quê? 2 horas no máximo no celular por dia. Coloquei esse limite. Tô me forçando a dizer muito mais não. Tô me forçando a postar as coisas muito mais sem filtro. Tô me forçando a simplificar as coisas e sendo gentil comigo no processo. Mas o processo de cura, ele eu até desenhei aqui, né? Ele é bem... Não sei se vai dar pra ver. Não vai dar pra ver porque eu não vou editar pra aproximar. Desculpa, garota. Mas o processo de cura, ele é uma loucura, né? Tem dias que você tá melhor, tem dias que você tá pior, tem dias que você tá se sentindo incrível, está pensando, tô cheia de energia, hoje é um desses. Tô cheia de energia, consigo fazer tudo, consigo agir normalmente. Aí depois você, não, tô bem cansada, eu preciso descansar mais, eu preciso me cuidar, sabe? Então tá sendo intenso, mas tá sendo um processo, de novo, de autodescoberta, de me desafiar, me cuidar, ser gentil comigo, aprender a me priorizar ainda mais, cuidar da minha energia, cuidar do meu tempo, ser mais realista e não querer fazer tudo pra ontem, nem dar conta de tudo e não querer me tratar que nem uma máquina, sabe? E é esse processo que eu queria compartilhar. Eu falei tanto, mas... E eu não chorei. Olha como a medicação é boa, gente. Medicação e a Lid, perfeita, maravilhosa, minha psicóloga. E diário, muito tempo de autoconhecimento, muito tempo de escrevendo pra colocar as emoções pra fora. E não chorei. Falando de depressão, ansiedade, burnout. Gente, ganha uma estrelinha, ganha um like. Me dá um like pra mostrar que você apoia e que você tá feliz por eu não ter chorado com esse vídeo. Eu acho que eu já chorei tanto sobre esse assunto que eu também não tenho mais nem lágrimas. Mas hoje eu tô num dia bom, como eu falei, né? Hoje nem parece que eu tô com nada. E daqui a pouco eu tenho uma sessão de mentoria com a Rai. Eu tô muito animada, muito empolgada pra ir pra sessão com ela. E é isso. Nem todo dia eu tô assim, tá? Tem dias que eu me arrasto. Tem dias que eu levanto da cama pensando, meu Deus, eu não queria levantar. Tem dias que eu sento pra trabalhar e eu demoro horas pra poder focar. Tem dias que eu fico jogada no sofá, questionando toda a minha vida, escrevendo horas no meu diário, sabe? Então nem todo dia é bom, nem todo momento é assim, não se iluda. Mas eu quero compartilhar mais desse processo. E eu quero muito ser constante com o YouTube esse ano também. E eu acho que eu quero tornar o processo mais fácil, mais simples, para que eu não precise abrir mão disso, sabe? Para que eu não precise pausar isso. E com o meu trabalho também é a mesma coisa. Eu tenho tanto amor pelo que eu faço que eu tô realmente, assim, rompendo barreiras de desenvolvimento pessoal e simplificando muita coisa para que eu não precise parar
para que eu possa continuar criando conteúdo no meio de tudo isso, para que eu possa continuar atendendo as minhas mentoradas no meio de tudo isso, para que eu possa continuar dando o meu melhor, só que em menos horas, sabe? Então, tá sendo um processo desafiador, mas interessante, e eu quero compartilhar mais por aqui. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha ajudado de alguma forma, que você esteja entendendo um pouco mais desses últimos 1 ano e meio da minha vida, do que tem acontecido e do que eu tenho passado, do que eu tenho vivido, de como tem sido meus dias. E se você tá passando por algo parecido, procure ajuda, peça ajuda. Eu falei com vários amigos, falei com minha mãe muito, psicóloga toda semana, maravilhosa, muitas vezes, 2 vezes por semana. Tô com acompanhamento de psiquiatra. Então, assim, se cuide, busque ajuda se você precisa e seja gentil consigo mesmo, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que ele tenha trazido um quentinho no seu coração, que eu compartilhar tudo isso nesse processo catártico tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre si mesma ou colocar as coisas em perspectiva, não se cobrar tanto. E que você tenha tirado alguma coisa boa desse vídeo. Pelo menos uma. Ou muitas, porque eu falei muito tempo, né? Aqui a ansiedade, arrancando as cutículas. Mas eu quero te pedir, por favor, foi muito difícil pra mim gravar esse vídeo. Eu tô com palpitação no coração até agora. Tá assim, ó. Queria que desse pra botar a gravação no meu coração pra você escutar, mas foi muito difícil gravar isso. Muito difícil. Então eu queria que você deixasse aqui nos comentários pra mim o que esse vídeo te ajudou. Ou o que te tocou. Ou o que você mais gostou de ouvir. Ou com o que você se identificou. Ou compartilhe alguma coisa comigo pra eu saber que você tava aqui, sabe? Pra eu lembrar que é sobre conexões, é sobre pessoas, que tem uma pessoa aí do outro lado e que faz sentido eu continuar por aqui, sabe? Então, é isso que eu queria te pedir, ok? Então, um beijo. Sinta-se abraçada. E espero continuar te vendo por aqui. Então, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!